Bom dia. Nosso grupo é grupo de Nasir, Lucas e Galbert. O nosso projeto foi uma manipulação. Inicialmente foi manipulação dos chips, mas a gente fez uma mudança por causa de o chip é muito pequeno. Mudamos para um tablet. Então, a unidade vira de manipulação de caixas de tablets. A gente usou vários componentes. A gente considerou os dois braços, em que cada braço tem cilindro de duplação, que pode descer e pegar o tablet e sobe, e tem uma unidade rotativa também de cilindro, que gira a posição inicial dos braços. A gente usou dois ventosas para agarrar os tablets e temos uma estreia de produção e uma estreia de transporte. Começamos o nosso projeto com a definição de peça, em que a gente usou esse aplicativo de texto. Colocamos as dimensões, como a gente colocou o comprimento de 240 milímetros, largura de 170 milímetros e altura de 50 milímetros. A gente fez isso para conseguirmos a ventosa que pode segurar essa peça, porque de chip a gente não conseguiu uma ventosa apropriada. Então, por causa disso, a gente trocou esse chip por tablet, assim a gente consegue. Projetos dos componentes. Acho que vou passar para o Galbert agora falar sobre ventosas aí. Só relembrando um pouquinho, rapidinho, Galbert. A gente colocou o tamanho do tablet junto com a caixa e todos os componentes como 700 gramas aqui na massa. Em vez de calcular a partir da densidade, a gente colocou o peso direto, com coeficiente de atrito meio padrão também. Agora a ventosa com Galbert. Em seguida, a gente passou para a parte de projeto de ventosas. Então, como a gente estava tendo um problema de dimensionamento de diâmetro de ventosa, na primeira parte do projeto, quando a gente tinha escolhido trabalhar com chips, né, na linha de produção, a gente viu que o diâmetro era uma coisa muito importante, né, e que esse diâmetro, quanto maior fosse, melhor seria. Então, nós encontramos um diâmetro ali ideal de 60, porque não é tão grande nem tão pequeno, e se encaixa de maneira apropriada na caixa de tablets. E a gente escolheu como um material silicone para essa ventosa. O formato da ventosa é um formato padrão, como se pode observar na imagem aí. Esse formato padrão é dito aí de 2 a 200 milímetros, né? Então, nós colocamos uma conexão G, suporte de ventosa. Sim, nós vamos ter. O compensador angular a gente não vai ter, porque a ideia é que a gente coloque a caixa em uma de uma plataforma para outra, sabe? Então, essa unidade de manipulação vai levar de uma plataforma que é totalmente plana para uma outra plataforma que é totalmente plana. Então, a gente não precisa de nenhum compensador. Quantidade de ventosas vai ser uma para cada braço, como o Nassi tinha citado, e a pressão de operação que a gente vai trabalhar é de 6 bar. O vácuo vai ser de menos 0,7 bar, e o controle elétrico de alimentação de ar comprimido vai ser normalmente fechado. O pulsador, o pulso ejetor vai ser elétrico, né, porque a gente vai trabalhar com válvulas solenoide, como o Lucas vai falar a seguir, em
válvulas direcionais, né? O circuito, ele vai ter uma economia de ar, né? E a gente não vai usar um silenciador, porque não acho necessário. A conexão vai ser de 1/8, essa conexão G, e a saída do pressostato, uma coisa que a gente viu lá, parece que esse trabalha com pressão, né, é NPN-IU. Em seguida, quando a gente dispôs de todos esses parâmetros, a gente conseguiu uma força no êmbolo de 4,5 newtons, e para que a gente assegurasse de que o circuito ia funcionar da maneira apropriada, a gente colocou um fator de 2, um fator de segurança de 2. Então, a aceleração encontrada, no caso ali, no instante em que a caixa está em contato com uma estação e a ventosa é ligada, até que essa caixa suba até a ventosa, é de 26 metros por segundo ao quadrado. A força de inércia, que é a força com que, naquele instante quando a ventosa é ligada, é de 18 newtons, o que é bem maior do que a força do êmbolo, né? E força do êmbolo, eu acho que garante um funcionamento, uma resposta rápida, né, do sistema. Agora, com relação à força normal, como a gente vê nesse gráfico aí, a gente vê que a gente tem a força normal da caixa, né, ali já em contato com a ventosa, e assim que a sucção é efetivamente feita, a gente pode ver que essa força, ela ultrapassa de maneira contrária, né, negativamente, a força normal, gerando assim o contato imediato e uma sucção, né? Uma força de sucção maior do que a força normal, garantindo assim que a caixa fique presa à ventosa. Essa parte vermelha aqui do gráfico seria a força total da força normal aplicada na ventosa. Essa parte marrom aqui, mais escura, seria somente a força de sucção. Então a força total ela não estaria contando a força negativa, a parte negativa desse aqui, ela só estaria somando as forças. Por isso que uma parte desce e uma parte sobe, que isso aqui seria o somatório das forças, a parte que sobe. Agora cilindro de duplação. Então, como a gente fez o projeto, na verdade, a gente considerou muitas coisas. Uma delas é viabilidade, né? Porque tem crise econômica. Então, no projeto que está no RISE, a gente usou lá, eles usaram lá uma mini guia linear integrada com cilindro. A gente trocou isso porque esse cilindro com esse mini guia é muito, muito caro. Então, a gente escolheu usar um cilindro simples de duplação que custa menos e a gente tem como ajustar a base dele lá, o efetuador dele, de forma que ele consegue fazer nosso trabalho. Então, a gente escolheu esse cilindro. O cilindro, usamos mesmo software lá de Festo. Ele tem tempo de posição de 3,9 segundos. A velocidade média dele é de 0,03 metros por segundo.
e ele, o consumo de ar dele é de 17,669 litros. Como a gente vê esse gráfico, posição, velocidade vezes tempo, a gente percebe que quando a posição está muito alta, então o tempo dele fica um pouco baixo, e como está crescendo o tempo, a velocidade diminui. A gente usou 2 cilindros para cada braço, como eu tinha dito antes, e agora vou passar para quem vai falar sobre rotativo, aumentar um pouco sobre a discussão. É importante salientar aí que... Volta, por favor. Não. Aqui, né? O gráfico, isso. A gente tem um movimento de avanço e um movimento de recuo. Então, aí a gente tem essa posição aí, que é o trajeto que o cilindro vai seguir, né? De 0 a 100 no avanço e depois fazendo um recuo de 100 a 0. A gente observa que existe uma velocidade média na ida que é maior que a velocidade média na volta. Por que se dá essa velocidade, essa diferença de velocidade? Porque a área do êmbolo no avanço é maior do que a área do êmbolo no recuo, pelo fato de no recuo a gente ter a haste, né? Então aí se dá essa diferença de velocidade. Próximo slide. Aqui no início a gente deu uma projetada no duplação, a gente fez só definiu o curso, o tempo de posicionamento, o ângulo de montagem do cilindro, a pressão de operação, essas coisas básicas para iniciar a simulação. A gente pode ver aqui, como o Nassi falou, que deu mais ou menos igual o que a gente fez, que a gente colocou 2 segundos para o tempo de posicionamento, então o tempo de posicionamento total seria 4, então tá bem condizente com as especificações da simulação. Agora eu vou falar do cilindro rotativo. No cilindro rotativo, no próprio programa da Festo, a gente já tem uma calculadora, né, vamos dizer, de momento de inércia. Do momento de inércia desta forma a gente pôde calcular o momento de inércia aplicado nos braços, certo? Que é um fator muito importante para cálculo de forças e de esforços no braço, para que nada possa romper ou estragar durante o projeto ou durante o movimento até do funcionamento dos braços. Aqui a gente definiu o diâmetro, o atuador alinhado com o eixo de rotação, né? Porque o eixo de rotação é o eixo Z e o cilindro está alinhado com o eixo Z, né? Porque seria um movimento vertical, certo? E aí a gente colocou o diâmetro externo do atuador de 125 mm, que é o diâmetro externo do próprio cilindro que a gente escolheu. O comprimento seria o comprimento do curso total do cilindro, né? Que ele vai de 0 a 100 mm. A gente colocou a densidade do aço, que seria o material básico do cilindro e também do suporte, de todos os... Seria aço misturado com alumínio, né? Mas o aço estaria mais presente no cilindro e nos maiores componentes do braço em si. E a distância do eixo de rotação a gente colocou uns 500 milímetros do cilindro rotativo em si, certo? O cilindro, ou seja, o cilindro de duplação estaria a 500 milímetros do eixo do cilindro rotativo, que seria o eixo de rotação, o meio do cilindro rotativo, vamos dizer. Aqui ele já faz a fórmula, né? Aqui podemos ver um momento de inércia de 24.117,05 kg por centímetros cúbicos, certo? A gente colocou uma massa de 9,57 kg e desta forma a gente calculou para os 2 braços, né? Porque um braço seria idêntico ao outro, então a gente teria 2 desses, totalizando essa massa total e esse momento de inércia total mostrado aqui no slide, né? 19.144 kg e 48.234,108 kg por centímetro cúbico.
Esse valor a princípio pode parecer muito alto, mas vale salientar que está em centímetros cúbicos, certo? Então, uma de inércia estaria razoável para o projeto. Aqui a gente definiu o curso do cilindro rotativo, certo? Então, o posicionamento dele para cada situação, um posicionamento para o avanço seria 3 segundos, posicionamento para o recuo seria 3 segundos. Ele vai de zero, de um ângulo inicial de 0 graus a 90 graus, certo? Como a gente tinha visto lá na figura 1, que seria o suficiente para ele posicionar os tablets nas duas esteiras, os dois braços. Aqui o momento de inércia já calculado com a calculadora. Aqui o momento de inércia que você pode ver, ele está em metros quadrados, certo? A versão de operação padrão de todo o projeto 6 bar. O comprimento de tubo flexível, que é o tubo que vai levar da válvula solenoide até o cilindro, de 1 metro. Da unidade de conservação de ar comprimido, 1 metro também. Uns valores padrões. E aqui seria o resultado da simulação do cilindro. Como a gente pode ver, deu um pouco maior, 0.4, mas é um valor aceitável. A velocidade, esse aqui é posicionamento total, certo? Contando o tempo de avanço e de recuo. A velocidade média deu de 20 graus por segundo, velocidade de impacto de 65 graus por segundo. Juntamente com a velocidade máxima seria... a velocidade de impacto seria a velocidade máxima, né? Porque o cilindro estaria no final do seu curso, certo? A energia cinética de impacto, 3 Joule, uma energia de boa, tranquilas, para vamos dizer assim, para a especificação do cilindro aguentar, juntamente com os braços, as ventosas, todos eles estariam dentro do padrão de máximo de esforço, né? Naquele limite. Consumo de ar de 0.4, tranquilo. Nesse projeto o consumo de ar é bem baixo. O que mais poderia, vamos dizer assim, consumir seria a ventosa, né? Para gerar o vácuo toda hora, seriam 2 ventosas e ela consumiria mais ar. Mas dessa forma, como a gente colocou para economizar, né, as válvulas de forma a economizar o ar, o projeto está bem econômico, vamos dizer assim. Agora o diagrama de trajeto passo. Então, esse diagrama de trajeto passo, a gente tem, digamos assim, que 5 atuadores, sendo que o atuador A, ele é o cilindro rotativo, o B é um dos cilindros de duplação de um braço, o C é o outro cilindro de duplação, esse BV é a ventosa do cilindro de duplação B, e CV a ventosa do cilindro de duplação C. A gente tem quantos ciclos? A gente tem 8 ciclos, e fazendo uma análise do ciclo 1 até o ciclo 8, para o cilindro rotativo, ele vai ficar parte do tempo em um ângulo, a começar determinando assim, esse ângulo de 0 graus, quando ele está em baixo nível, e em alto nível a gente determina um ângulo de 90 graus. Agora, com relação ao cilindro de duplação, ele vai estar fazendo movimentos de avanço e recuo. Então, vai ser um movimento de avanço e um movimento de recuo para cada ângulo, né? Como a gente pode notar aí. E assim vai acontecer com o cilindro C, que é de duplação também. Eles vão estar fazendo basicamente o mesmo movimento simultaneamente. Agora, com relação à ventosa, já que é uma linha de produção que é otimizada, enquanto uma vai estar fazendo a sucção,
a outra vai estar sendo desligada, a sucção da outra vai estar sendo desligada para deixar a peça de tablet na linha, né, em uma das esteiras. Então, a gente pode observar que parte do tempo ela vai ficar desligada no 0 grau do cilindro de duplação. Ela fica desligada, depois liga, enquanto a ventosa do cilindro C de duplação é ligada e desliga. E depois, caminhando um pouco no tempo, lá no fim, a gente vê que a mesma ventosa do cilindro de duplação B, que estava ligada, é desligada, enquanto que a ventosa do cilindro C, que estava desligada, é ligada. E isso vai se repetir várias vezes, né? Vai ser um ciclo. Então, na verdade, a gente tem 8 subciclos, né? A gente está falando de um ciclo aí. E até que todas as unidades, né, todas as caixas sejam colocadas, né, de um lugar para o outro. Vai ser um período de operação contínuo isso aí. No próprio programa da Festo, quando você faz todo o projeto, ele gera uma lista de peças, certo? Então a gente tem o código, as peças são todas compatíveis umas com as outras do projeto, juntamente com as válvulas. Isso tudo é gerado automaticamente pela Festo, juntamente com o código, e ele já joga na caixa de compra, né? Carrinho de compra, certo? Mas o problema da Festo é que ela não nos apresenta o preço, ele só apresenta preço para pessoa jurídica. Pessoa física não tem acesso ao preço individual de cada... não acessa nenhum preço de componente, certo? Então, baseado no que ela gerou pra gente, nas especificações de válvula, de tubo, de conexões, dos componentes em si, a gente procurou em diversos sites, né? E estabeleceu o custo de projeto. Os sites são basicamente AliExpress, certo? E Alibaba, né? São os sites chineses aí, contém todos os componentes do mundo aí, por exemplo. E dessa forma a gente teve que fazer adaptações, certo? As conexões, a gente fez uma conexão de G6 polegada, né? Gmeio, que é de meia polegada, para basicamente quase todos os componentes. O único componente que a gente não conseguiu esse padrão foi o cilindro rotativo, certo? Que eu acho que ele é de 1/8 polegada. Esse que eu tô falando de 1/8 seria o tamanho da rosca das conexões, né? Que seria a entrada de ar, a entrada rápida de ar, como a gente fez no laboratório lá, aquela bolinha azul, com rosqueamento na válvula ou no cilindro ou no qualquer componente. Aqui a gente pode ver o filtro de ar também. Aqui no PDF a gente gerou os links juntamente com o preço e as unidades que a gente vai usar. São conexões, as conexões também vem em 10 peças padrão. A gente pegou só um pacote de 10 peças que era suficiente para o projeto todo. E a gente calculou o total, certo? O total de custo do projeto, contando tudo, todas as adaptações, conexões, tubos de acordo com as conexões, tudo compatível com os outros componentes, deu um custo de projeto de $429,23. Assim, eu creio que, baseado no que a professora falou em sala de aula, sobre os preços da Festo, o projeto saiu bem mais barato se a gente fosse comprar na própria empresa, lá, na Festo. Porém, dá um trabalho maior, né? A gente tem que ficar procurando os tubos que encaixam nessa conexão. O cilindro rotativo às vezes não é o que a gente quer. Vai ter que sempre exige
maior trabalho e dedicação nessa parte de compatibilização. A gente não conseguiu todas as especificações geradas pela festa, mas a gente, no contexto geral, a gente conseguiu enquadrar bem o projeto nos componentes que estavam disponíveis para nós. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui naqueles links lá que estão no PDF as peças, né? Eu vou mostrar só algumas porque são muitas peças. Aqui, por exemplo, tem o filtro de ar, como eu falei, 23 e 44 por item. A conexão, ó, de 1/8 de polegadas. Também é outra que não poderia, a gente não conseguiu não, ela é meio polegada. Ele pode ser 1/8 e meio polegada. Nesse caso a gente conseguiu achar um componente que estava de acordo com o rosqueamento, né? O tamanho de rosqueamento que a gente especificou, que a festa também gerou pra gente. Aqui tem 23.44. Aqui contando já com frete, né? Esse aqui é a unidade de preço unitário, esse 22.27. Se eu tirar o frete aqui, ele fica mais barato. E esses preços também podem variar, né? Porque a gente fez uma semana atrás, então os preços sempre variam. Aqui também tem os tubos, né? O tubo flexível. A gente comprou logo 5 metros para ficar mais... Tem de sobra, fazer cortes e adaptações para ficar muito mais fácil. Aqui tudo isso aqui é o AliExpress, né? Isso aqui são as válvulas, a válvula solenoide 5x2, ó, 5 vias por 2 posições. Aqui você pode ver claramente o que eu estava falando do tamanho da conexão, né? As válvulas ela não vem com a conexão, ela vem só com um rosqueamento. Então a gente tem que comprar essas conexões para entrar o tubo flexível de ar comprimido. Esse aqui é uma válvula com solenoide 5/2. Aqui a gente pode ver também no Alibaba, já outro site, a geradora de vácuo. Também com a conexão ali, ó, você pode ver aqui várias imagens da geradora de vácuo. A geradora de vácuo bem genérica, assim, né? Não é... Acho que é até construída artesanalmente essa geradora. Aqui você pode ver o silenciador da geradora de vácuo. No caso a gente não tem, a gente tiraria esse componente aqui. É isso aí, galera. Aqui a única diferença do Alibaba para o AliExpress é que o Alibaba você tem que pedir, você tem que contatar o vendedor para uma determinada quantidade e ele vai te falar o preço para essa quantidade. Nesse caso aqui eu coloquei lá no nosso PDF o maior custo, certo? Então é isso aí, galera. Essa é a nossa apresentação, esse é o nosso trabalho. Muito obrigado e até mais.